tentando responder a um irmão chamado Vinícius. Ele, como é natural de muitos de nós também temos dúvidas a respeito de alguns textos das Escrituras. Nós não sabemos tudo. A verdade é Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é um mistério para nós. É um verdadeiro mistério. Mas um mistério que está sendo revelado. Eu gosto muito de Gálatas 1,15, ele diz assim: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Aí ele diz, para que eu revelar, tirar as nossas vendas, tirar a nossa própria capacidade de ver as coisas. E ele, substituindo a nossa suposta capacidade, que não as temos por nós mesmos, de enxergarmos as realidades espirituais de Deus Pai, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por nós mesmos, não. De maneira alguma. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É pelo Espírito. Eu estou aqui folhando a palavra, vendo se eu vejo um texto, e ele diz claramente isso em 1 Coríntios capítulo 2. Ora, o homem natural significa não o homem espiritual. Aquele que foi nascido de novo, que creu na sua morte para a vida de Adão e foi ressuscitado para ter a vida de Cristo, a vida espiritual, esse recebe da parte de Deus capacidade para começar a compreender as coisas espirituais pelo Espírito Santo, que agora fez desta pessoa casa da sua habitação, templos do Espírito Santo. Agora, esse texto ele diz em 1 Coríntios 2, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que será? A palavra responde, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É interessante, né? Aquele que ganhou vida do Espírito, foi vivificado pelo Espírito, foi regenerado, ele ganha uma capacidade para começar a compreender, e isto também é um processo evolutivo, passo a passo, de glória em glória. As coisas não são assim, nasci de novo, agora eu compreendo todas as coisas de Deus, sei as coisas de Deus, pecado não vai mais, não tem mais pecados, não vou mais pecar. A vida não é assim não, meus queridos. A vida espiritual é um caminhar como uma criança. Nós nascemos de novo, Deus nos tornou como uma criança. E ela vai aprender a andar, vai aprender a ter gosto, ela vai aprender naquele lugar eu não posso colocar minha mão porque vai queimar ou tá gelado ou alguma coisa assim. É evolutiva a nossa vida espiritual, é crescente. Cristo vai ser formado no nosso interior e nós estamos aprendendo pela vida nova que recebemos, saber viver como reviver uma vida nova, novos hábitos, costumes, direção, planos, sonhos, intenções. Começa a manifestar a vida nova que acabamos de receber quando o Senhor nos deu fé para que pudéssemos crer na
na obra da regeneração, do novo nascimento, Cristo tornou a nossa vida, mas ele vai ser formado em nós. Processo, irmãos. Regeneração, um ato divino. Santificação e sermos transformados de glória em glória. Agora, meu irmão, ele pediu para que eu tentasse explicar para ele 2 Coríntios 5, 21. O que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, versículo 31? Aquele que não conheceu pecado, quem não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. Ele nunca pecou. 1 Pedro 2, 22 diz que ele nunca pecou e nem houve dolo na sua boca. Nunca teve intenção de pecar. Ele não nasceu com a natureza de Adão. Ele era um homem espiritual. Apesar de ter nascido na carne, um homem comum, normal, sujeito a tudo que um homem tem: tentação, saudade, tristeza, angústia, ser desprezado, ser marginalizado, ser esquecido. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele passou por tudo, porque ele tornou homem. Ele foi feito homem, sem pecado nenhum. Mas olha o que diz a palavra. Aquele que não conheceu o pecado foi o Senhor Jesus. Ele, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Toda a justiça de Deus, se caísse sobre mim e você, qual a justiça de Deus? Condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Condenação eterna. Estava o inferno para nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado, lá na cruz, nós fomos incluídos nele, batizados nele. A nossa injustiça e vida condenada, o Senhor Jesus Cristo tomou sobre ele. Por isso que ele foi feito pecado, porque eu e você, do fio de cabelo até a sola do pé, é pecado. Tudo pecado. E tudo que fazemos sem a obra da regeneração, sem o novo nascimento, tudo que fazemos é pecado. Olha a fonte da nossa natureza, aquilo que realmente somos por dentro. Tudo que fazemos é pecado. Nós estamos condenados totalmente. O que o Senhor Deus Pai faz? Nos batizou, nos incluiu em Cristo. E nele fomos justificados, porque a lei divina dizia: o salário do pecado é a morte. Quando nós fomos incluídos em Cristo, um morreu por todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Logo, todos morreram. Ele nos fez morrer juntamente com ele, aplicando a justiça de Deus em nós, respondendo à justiça de Deus a Deus que exigia a morte, e ele nos fez morrer e nos justificou. Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Ele nos fez justiça de Deus. Não mais injustiça, porque nós injustos fomos incluídos na justiça de Deus, que é Cristo, e nele fomos feitos justiça. Satisfez aquilo que a lei divina exigia, a morte do pecador completamente. Nem Jesus Cristo nós fomos mortos. É espiritual, é claro. Jesus Cristo foi tornado lixo deste mundo.
e nosso lixo nele, para que, através dele na ressurreição, fôssemos ressuscitados como justificados. Justiça de Deus. Justificados. Quem é o regenerado? É o justificado pela justiça de Deus, em Cristo, pela graça. Pela graça. Se aplicasse a lei de Deus sobre minha vida, eu ia para o inferno, condenação eterna. Mas foi aplicada a lei em Cristo. Quando nós estávamos nele. E ele nos fez morrer nele, porque a lei de Deus exigia a morte do pecador. É necessário que eu creia que eu morri com Cristo. A minha injustiça foi colocada no justo Jesus, para que a minha injustiça fosse, pelo ato do Senhor Jesus Cristo, feito justiça, porque ele estava me justificando, me perdoando, me dando uma nova vida, uma vida agora justificada. Nós fomos mortos para a lei, não pela lei. Pela lei, o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Lei satisfeita. Agora, nós estamos mortos para a lei. Nós morremos. A lei não mais nos pega. Fomos feitos justiça de Deus. Queridos, um exemplo muito simples. Um bandido, sentenciado a 30 anos de prisão, estava sendo procurado pela polícia. A polícia identificou onde ele estava, cercou o local, entraram naquele local e encontraram aquele bandido assassino morto. A justiça exigia que ele fosse preso e cumprisse pena. 30 anos, sei lá quantos. Mas ele estava morto. Aí estava naquela casa a mãe dele. A mãe dele diz assim: levem ele, pode levar. Aí a polícia diz assim: mas ele está morto. Se ele está morto, a justiça não tem mais nada com ele. Pode ficar aí, nós não vamos levá-lo. Ele está morto. Nós fomos mortos em Cristo na cruz. Agora a justiça de Deus, de condenação, já foi satisfeita. Porque nós já morremos. O salário do pecado é a morte. Nós já morremos em Cristo. Portanto, agora temos vida justificada. Quem morreu justificado está do pecado. Nós já fomos justificados. Tem um texto lindo em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha esse texto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo Jesus, em benefício dos injustos que sou eu, me justificando e me apresentando a Deus justificados. Ele é a nossa justiça. E agora ele nos fez justiça de Deus. Somos justificados. Aleluias. Faça seu comentário, meu irmão. Amém.